Este é um fim de semana de arte contemporânea. Em Lisboa poderá visitar as feiras da Arco Lisboa e a Just LX. Ambas mostram e vendem o que os artistas estão a produzir. Neste ensaio geral falamos também de uma exposição de arte, de uma coleção privada que poderá ver no Museu do Futebol Clube do Porto. Mais à frente, o cartaz do Festival do Maio, no Seixal, e as sugestões de Oliveira Martins. Para já, um livro escrito em epopeia que conta uma vida que foi ela própria, uma epopeia. Esta é a história de uma mulher que arregaçou as mangas e combateu na resistência francesa, salvou jovens judeus e mais tarde defendeu a causa independentista da Argélia. Esta é a história de um livro que venceu em 2020 o Prémio Livro Alemão do Ano e que agora é traduzido para português. Annette, Epopeia de uma Heroína, é uma obra que conta a história de uma vida real que se cruzou com a escritora de origem alemã Anne Weber. J'ai été invitée à un petit festival de films documentaires dans le sud de la France. Eu fui convidada há uns anos para um pequeno festival de cinema documental no sul de França, onde o público no final podia falar e fazer comentários. De repente levantou-se uma senhora muito velhota, com os cabelos muito brancos e os olhos muito azuis, muito curvada. Era uma senhora muito baixa que falava de forma muito viva e interessante. Ela disse que tinha pertencido à resistência e eu fiquei imediatamente fascinada por ela, porque nunca tinha conhecido ninguém que tivesse estado na resistência. Foi um amor à primeira vista. Ela avait 94 ans à l'époque. Et après, elle est restée au dîner. Ela tinha então 94 anos e depois ela ficou para o jantar e contou-me um pouco da sua história, mas eu fiquei com imensa vontade de saber mais. Voltei umas semanas depois e tornámos-nos amigas, acho que posso dizer isso, mas nessa altura não estava a pensar em escrever um livro, mas encontrei-a completamente por sorte. Não fui à procura de alguém que tenha estado na resistência. Nascida em 1923, na Bretanha, Anne, a heroína que partilha o primeiro nome com a autora do livro, deu à escritora matéria para escrever. L'histoire qu'elle m'a racontée, en gros, c'est que elle avait été très jeune dans la résistance. Grosso modo, a história que ela me contou é que entrou muito jovem para a resistência. Tinha 19, 20 anos, era clandestina num reduto comunista da resistência em Paris durante a ocupação alemã. Ela salvou 2 adolescentes judeus, na realidade eram 3, porque havia um bebê que também foi salvo graças a ela. Depois da resistência, ela tornou-se médica, criou uma família, teve filhos, mas quando chegou a guerra na Argélia, nesse momento ela sentiu-se de novo envolvida, desta vez com o movimento independentista argelino, e foi condenada a 10 anos de prisão por um tribunal militar francês. Par un tribunal militaire français. Uma vida de causas, cheia de aventuras, que Anne Weber se questionou como poderia colocá-la em livro, até que encontrou uma fórmula. Ça, c'est dû à une question que je me suis posée au tout début. Isso é uma questão que me coloquei logo no início. Como é que posso contar a vida de alguém que está à minha frente, que é real, que não é uma personagem que eu acabo de inventar? É alguém que está aqui e que me confiou a sua história. Perguntei-me se eu poderia simplesmente servir-me desta história para os meus fins literários, ou seja, fazer uma espécie de romance histórico onde teria forçosamente que inventar os detalhes e onde teria de escrever os diálogos, teria de pôr palavras na boca dela que ela nunca terá dito. J'aurais dû lui mettre des mots dans la bouche, des paroles qu'elle n'a jamais dites. Ou poderia transformar completamente a sua história, dar-lhe outro nome, fazer outra coisa, mas isso eu não via por que fazê-lo. Romancear esta história também me repudiava, porque eu já a considerava bastante extraordinária, bela e aventurosa, e não via qual a razão para romancear isso. Então pensei, o que poderei fazer com esta vida? Je me suis dit, mais il faut donc que je m'en tienne à ce que je peux savoir de cette vie. Ao mesmo tempo, eu também não era uma biógrafa, não escrevia biografias, não tinha a pretensão da objetividade, nem de ser exaustiva. Então, como poderia fazer se queria fazer uma obra literária? Aí lembrei-me, felizmente, dessa forma literária antiga, que é a epopeia, na qual são contados tradicionalmente os atos corajosos dos heróis, neste caso, de uma heroína. Escrito com a fórmula de
de uma epopeia que se lê como se estivéssemos a ler um romance. A Annette, epopeia de uma heroína, foi dada a ler em primeira mão à sua protagonista. Je l'ai d'abord écrit en allemand et puis après Eu comecei por escrever em alemão e depois fiz imediatamente uma versão francesa. Faço sempre isso. Escrevi 2 versões e dei-lhe a ler a versão francesa. Mas nessa altura nenhuma versão tinha sido ainda publicada. Ela leu o manuscrito francês e disse-me: "Ah, é formidável, mas não sou eu." Ela não se reconheceu e eu fiquei perturbada no início porque pensei que tinha feito um retrato dela, mas depois pensei melhor e verifiquei que a questão é que ela não se via como uma heroína. Ela achava que qualquer um teria feito o mesmo no seu lugar. O invulgar percurso de vida de Anne levou-a a defender várias causas, mesmo depois de já ter deixado a resistência francesa, de se ter estabelecido como médica em Marselha e de ter criado uma família. Voltou a escutar o seu coração. Acho que é algo que lhe está na massa do sangue. Ela tem uma sensibilidade muito apurada para a injustiça que a revolta. O seu compromisso com a Argélia é a continuação da sua ação na resistência francesa. Durante a resistência foram os alemães que ocuparam a França e os outros países. No caso da Argélia, é a própria França que coloniza e ocupa os países do norte de África. E a Argélia fazia parte de França nessa altura, mas havia um tratamento muito desigual entre a população francesa e a argelina indigente, como se dizia na época. Ela compromete-se de novo na causa quando vê o exército francês a torturar prisioneiros na Argélia, a usar os métodos da Gestapo. Para ela, que tinha lutado contra isso, estar a ver a França a usar os mesmos métodos era impossível. Era mesmo pior, porque ela pertencia ao lado dos agressores e torturadores. Este retrato real, agora em livro, tem, no entender da sua autora, paralelismos com o que se vive na atualidade em plena Europa. Ela teve essas 2 grandes fases de compromisso político. Por um lado, foi a invasão de um país estrangeiro e vizinho e a submissão, ocupação e invasão militar de outro país. Ela lutou contra isso, contra o facto de outro país invadir e submeter a população à sua vontade e forma de pensamento. É exatamente o que se passa agora entre a Rússia e a Ucrânia. Annette, epopeia de uma heroína, já está nas livrarias numa tradução de Helena Topa com a chancela da Dom Quixote. Com o Porto campeão, há mais motivos para visitar o Museu do Futebol Clube do Porto e não pense que tem a ver com o futebol. O espaço João Espragueira Mendes, dentro do museu, revela até 30 de setembro uma coleção de arte contemporânea privada que agora se dá a conhecer ao grande público. Este mundo não nos pertence é uma mostra com obras de arte do século XX e até à atualidade que pertencem à coleção de Isabel Mota e Fernando Pereira. A entrada é livre para descobrir este espólio aqui apresentado pelo curador Miguel von Raff Pérez. A ideia desde sempre foi tentar dar visibilidade a coleções particulares e a coleções institucionais que detenham um espólio importante relativamente àquilo que é a arte contemporânea. E nesse sentido, esta exposição é uma exposição onde as pessoas vão poder encontrar obras na transição do final do século XX até aos dias de hoje, de artistas portugueses e artistas internacionais. Por acaso, no caso dos artistas portugueses, temos essencialmente peças já feitas a partir do ano 2000. E aí podemos encontrar quer pintura, quer escultura, quer desenho. Basicamente são artistas com já um reconhecido trajeto quer nacional, quer internacional, como é o caso, por exemplo, da Helena Almeida, ou de artistas como o João Maria Guzmão e o Pedro Paiva, que é uma dupla que tem tido uma enorme projeção internacional. Referia também, por exemplo, a presença de Andréa Santana, que é a peça mais recente que está na exposição, de 2018,
e que de alguma forma representa os novos caminhos que a escultura nacional está a enverdar. Na exposição vai poder ver pintura, escultura, desenho e fotografia. Temos aqui, por exemplo, a presença de duas referências absolutas da fotografia contemporânea, o Thomas Ruff e a Cândida Hofer, como também artistas que trabalham com fotografia em Portugal, como o Carlos Lobo e o André Cepeda. Para além da fotografia, como disse, há uma presença de pintura, de escultura, exatamente porque estes são meios que os artistas estão ou continuam a reinventar, e nesse sentido a coleção da Isabel e do Fernando Pereira tem vindo a acompanhar os vários movimentos da arte contemporânea, como digo, num contexto não só nacional como internacional. O curador Miguel von Raff Pérez considera que mostrar a arte contemporânea no contexto de um museu como o do Futebol Clube do Porto poderá despertar novos públicos. O que é muito interessante é que há um cruzamento de públicos, porque basicamente o público que vai a esta sala de exposição é o público que frequenta o Museu do Futebol Clube do Porto. E, portanto, é uma mais-valia, digamos, que se oferece nesta zona da cidade, na zona oriental, onde estão a aparecer algumas instituições culturais, como a Casa São Roque, por exemplo, e futuramente o próprio Matadouro, que está a ser renovado e que, de alguma maneira, pode trazer uma oferta cultural importante para esta zona da cidade. A exposição temporária Este Mundo Não Nos Pertence tem assumidamente um título provocatório, diz Miguel von Raff Pérez. É uma provocação no sentido em que, até pelos acontecimentos recentes, quer da pandemia, quer da guerra, percebemos que, de facto, estamos... A nossa presença neste planeta é bastante contingente e que, de facto, temos que encarar as coisas de uma forma diferente. E, em muitos casos, os artistas sabem alertar-nos, sabem trazer para a expectativa da nossa relação com o real novas formas de olhar esse real. Não em forma de respostas, os artistas não são cientistas, não querem responder aos quesitos do mundo, mas acima de tudo aquilo que os artistas nos trazem são questões e fazem-nos olhar para o mundo de uma maneira diferenciada. Não se esqueça, poderá ver esta exposição da coleção privada de Isabel Mota e Fernando Pereira até 30 de setembro, com entrada livre no Museu do Futebol Clube do Porto. Na Cordoaria Nacional em Lisboa abriu hoje ao público mais uma edição da Arco Lisboa. A Feira de Arte Contemporânea regressa em formato presencial depois de 2 edições digitais. Ao todo, 65 galerias de 14 países, 43 das quais portuguesas, marcam presença numa edição que soma também mais 22 galerias noutras secções da feira, que têm também uma forte presença de galerias africanas. Em entrevista ao Ensaio Geral, Maribel López, a diretora da Arco, mostra-se satisfeita com este regresso ao formato com público. As galerias são o centro de tudo. O que acontece em Portugal é o centro e o ponto de partida de toda a feira. Como é que se enriquece isso? Com o diálogo com outras vozes. Desde logo, a presença espanhola é muito forte, porque as relações são muito fortes entre galerias, colecionadores e artistas. Depois, a presença da África, que tem mais 3 galerias. Em termos percentuais, na feira é um bom reflexo. Aumentou também a origem das galerias africanas, centrada nos artistas. A Paula Nascimento é uma curadora fantástica. Depois, na secção Opening, também mudámos os curadores, agora são a Xus Martínez. Creio que vamos descobrir aí muitas novas galerias. Descobriremos muitas galerias novas allá. Uma das novidades deste ano é que já amanhã, sábado, a Arco Lisboa terá entrada gratuita para jovens dos 18 aos 25 anos a partir das 5 da tarde. Para tal, basta apresentar o cartão de cidadão na bilheteira. Maribel López diz que querem criar novos públicos para a arte contemporânea. Criar colecionadores, mas também futuros diretores de museus, criar pessoas que pensam em arte, porque, como digo e repito sempre, a arte ajuda a pensar de outra forma se a ouvirmos. Temos é de estar muito atentos. Queremos ajudar a isso e alinharmos-nos com algo que preocupa a cidade. Deixa-nos muito felizes saber que sábado à tarde, que é um dia mais festivo, vamos ter jovens. Confiamos que venham muitos jovens. Que haya muitos jovens, confiamos que cheguem muitos jovens e venham. Questionada sobre a forma como a pandemia afetou ou não o mercado de arte contemporânea, a diretora da Arco Lisboa fala em
resiliência. Eu acho que as galerias e os artistas tiveram muita resiliência, que é uma palavra incrível que agora se usa muito e que não é comparável com nada. Eu vi nascer nestes anos novos projetos de galerias. Acho que é muito inteligente, na verdade, porque o negócio de galeria precisa de tempo para se estabelecer e começar num momento mau significa que quando o momento for bom já estão mais preparados. Eu vi gente a sofrer, lutar, a reinventar-se digitalmente e também a estreitar muitas relações com os seus colecionadores e a fazer um trabalho local, que é importante. Acho que vamos ver isso refletido. Apesar de ter sido duro e difícil para todos, eu confio que vamos encontrar um pouco de luz em todo este trabalho, também feito pelas galerias. Encontremos um pouco de luz em todo este trabalho também feito por parte das galerias. Sábado as portas abrem ao meio-dia e fecham às 8 da noite. No domingo a Arco funciona do meio-dia às 6 da tarde na Cordoaria Nacional. Mesmo ao lado da Arco há outra feira para ver. Chama-se Just LX, é outra feira de arte que regressa a Lisboa por estes dias e que poderá visitar no Centro de Congressos de Lisboa este fim de semana. Depois de adiar 2 edições devido à pandemia, a Just LX mostra mais de 100 artistas, diz o diretor Óscar Garcia. Estamos muito contentos de volver a Lisboa. Estamos muito satisfeitos de regressar a Lisboa depois de 2 edições canceladas por causa da pandemia. Voltamos para um espaço novo no Centro de Congressos de Lisboa. Contamos com 28 galerias e mais de 100 artistas. Nossa feira coincide com Arco Lisboa. A nossa feira coincide com a Arco Lisboa, mas a nossa feira é também muito diferente. Se a Arco é uma feira mais clássica e institucional, nós somos uma feira que procura o mais emergente e mais novo na arte contemporânea, não só no que toca a galerias e artistas, mas também no que toca a novos colecionadores. Apostamos em atrair esses novos colecionadores. Atrair a esse novo colecionismo. A Just LX é a congênere lisboeta da feira Just Med, a segunda feira de arte mais consolidada e com maior trajetória em Espanha. Apostada em chegar a novos colecionadores, a Just LX apresenta galerias de vários países com preços que prometem ser mais acessíveis. Temos galerias de Portugal, de Espanha, França. Temos galerias de Portugal, Espanha, França, China, Países Baixos, Argentina e Estados Unidos. Para podermos atrair esses novos colecionadores, contamos com obras de preços muito acessíveis, desde 300 a 500 euros até 5, 6 mil euros. Há boa arte contemporânea a preços muito acessíveis. Depois da pandemia e de todo o boom digital, vimos que agora há um grande interesse pelos eventos presenciais, de visitar a arte contemporânea, viver uma experiência numa feira. Então esperamos que vá correr muito bem. Pelo que ouvimos dos colecionadores e apaixonados de arte, haverá muita gente a visitar a nossa feira de 19 a 22 de maio. E os apaixonados de arte, queremos que muita gente vá visitar nossa feira del 19 al 22 de maio. A Just LX abre amanhã, do meio-dia às 9 da noite e no domingo até às 6 da tarde. Os bilhetes têm desconto de 50% para estudantes, pensionistas e desempregados. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala esta noite também da Arco Lisboa. A Arco Lisboa volta ao modo presencial e representa o encontro com a arte contemporânea na capital portuguesa. 65 galerias de 14 países, incluindo a secção África em Foco, estarão durante 4 dias em Lisboa, com a participação de galerias, artistas, colecionadores, curadores e outros profissionais, instituições, museus e centros de arte. Na Cordoaria Nacional temos assim um amplo diálogo entre as artes espanhola, portuguesa e europeia. Haverá este ano um dia de visita à região do Porto, com passagem por Serralves e pelo Centro de Arte Oliva. Há novas galerias que visam a descoberta de novos criadores. Pela 3ª vez, a Arco Lisboa entrega o prémio Opening Lisboa, que deverá escolher o melhor stand de cada espaço expositivo da feira. A Artes Libris, com 31 expositores nacionais e internacionais no torreão nascente da Cordoaria,
Apresenta publicações de artistas, fotolivros, pensamento contemporâneo, autoedição e publicações editoriais. É a arte como circulação e sinal de vida. The Lisbon Collection, poemas de portugueses do século XXI, foi apresentado na livraria Tinta nos Nervos, na Rua da Esperança. Traduções de poetas portugueses por Ana Hudson, com ilustrações de João Coxa. Nuno Judice, Ana Atterley, Tiago Patrício, Diogo Vaz Pinto, Ana Marques Gastão, Manuel de Freitas, Ricardo Marques, Golgona Ogal, Margarida Valdegato, Rui Miguel Ribeiro, Vítor Nogueira, Ana Luísa Amaral. Dar a conhecer poesia portuguesa em inglês é tarefa de Poems from Portuguese, no sítio do Centro Nacional de Cultura. Ana Cristina Araújo publicou Resistência Patriótica e Revolução Liberal, 1808-1820, na imprensa da Universidade de Coimbra. E termino a minha crónica recordando Jerónimo Pimentel, que foi da Renascença e era um jornalista exemplar, um amante da cultura e um cultor do património cultural. Sem memória não há futuro. Provenzende, a sua Quinta do Douro, era um exemplo do melhor património cultural, material e imaterial. E o amante da gastronomia sabia que as melhores tradições fazem-se com boas conversas e com bons petiscos, a dizerem que à mesa não se envelhece. A memória de um dos jornalistas da Renascença, Jerónimo Pimentel. Há muito tempo nas águas da Guanabara. O músico brasileiro radicado em Portugal, Luca Argel, é um dos que vai atuar na terceira edição do Festival do Maio, que decorre dias 27 e 28 no Parque Urbano do Seixal. A par de nomes como Jorge Palma, o rapper Valete e a brasileira Bia Ferreira, o festival pretende dar a ouvir 2 noites de música, onde o elemento central é a intervenção, explica Luís Varatojo, também músico do projeto Anaifa e que programou o festival. A ideia é levar a palco a música que de alguma forma tenha um cariz interventivo, seja ela pelo lado político-social ou pela abordagem de temáticas que hoje em dia nos preocupam a todos, como é o caso das alterações climáticas ou de discriminação racial e de género. Ou seja, todas as lutas e todas as nossas preocupações podem e devem entrar no palco do Festival do Maio. O cartaz aposta em fazer um diálogo entre os já chamados clássicos e os novos artistas, diz Luís Varatojo, que revela o que irão ter em palco. Este ano começamos no dia 27 com a Bia Ferreira, que é uma cantora brasileira, muito virada para as questões da discriminação de género e da homofobia. Temos o Jorge Palma, que dispensa apresentações, um artista veterano. Nós no festival também queremos ter isso, ter novas propostas, mas também continuar a dar palco àquilo que é a nossa memória musical, não é? E depois, para fechar o primeiro dia, um rapper, que é o Dilash. É um rapper com muito público, com uma facilidade de atingir um público mais novo e que nos vai trazer também esse público mais novo e essa possibilidade de nós também podermos falar para esse tipo de público. No dia 28, a abrir, o Luca Argel, que é um brasileiro sediado em Portugal, mais concretamente no Porto, que fez o ano passado um disco que se chama Samba de Guerrilha e que fez um trabalho, não só um trabalho bastante importante à volta das raízes do samba e daquilo que o samba também tem de preocupações sociais, e fez um trabalho sobretudo com muita qualidade e com muito critério à volta desse legado. Depois o Valete, que também acho que dispensa apresentações, é um rapper já com 20 e tal anos de carreira. E para fechar, voltamos a ter música das Balcãs, desta feita com o Goran Bregovic, que é um compositor já com muitos anos de carreira também, que fez
música para a maior parte dos filmes do Emir Kusturica e para outros, fez música para o Iggy Pop, para a Cesária Évora, etc. O Festival do Maio decorre a partir da próxima sexta-feira, dia 27, no Parque Urbano do Seixal. É com um dos cabeças de cartaz, Jorge Palma, que hoje encerramos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos à antena de hoje a 8 dias, mas deixamos o convite na terça-feira. Venha ao nosso encontro. Vamos estar no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, ao vivo a partir das 6 da tarde. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres pensar bem, que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo, e a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar.